pouco mais de 100 anos atrás, o mundo viveu um momento muito semelhante com o que a gente está vivendo agora com o novo coronavírus. Em 1918 surgiu uma pandemia chamada gripe espanhola, que estima-se que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o planeta. E claro que ela também afetou o futebol, como está afetando agora, né? E também tivemos paralisações dos campeonatos que já existiam lá na época. Só para contextualizar aqui rapidinho, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos entre abril e agosto e foi levada para a Europa pelos soldados americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário do que diz o nome, né? A gripe não surgiu na Espanha. Ela só tem esse nome porque a Espanha era um dos únicos países na época que eram neutros da guerra. Então eles tinham imprensa livre, então eles divulgaram que esse vírus estava aí ameaçando a vida das pessoas. Muitos outros países ocultaram isso, né? Não deixaram a imprensa divulgar, o que também ajudou muito nessa proliferação. Aqui no Brasil, a doença chegou mais ou menos em setembro a bordo do navio Demerara, que sem saber desembarcou em Recife com milhares de pessoas contaminadas com esse vírus. O Campeonato Paulista parou em setembro e só voltou no dia 15 de dezembro. E a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era o nome da federação da época, não liberou todos os jogos não, viu? Eles tiveram que fazer só as partidas que influenciavam diretamente ao título. O campeonato só foi acabar em 19 de janeiro, com a vitória do Paulistano, que foi o grande campeão por 7-0 em cima da Associação Atlética das Palmeiras. Em segundo lugar do Paulistão de 1918 ficou o Corinthians, em terceiro a Associação Atlética das Palmeiras e em quarto o Santos Futebol Clube. E aqui na capital, um atleta morreu em decorrência da gripe espanhola. Foi o Otávio Egídio, que jogava na Associação das Palmeiras. Ele era médio esquerdo e tinha 26 anos. Ele chegou a jogar até na seleção brasileira, inclusive, em 1914. Lá no Rio de Janeiro a coisa não foi muito diferente, viu? O campeonato foi paralisado em outubro e voltou no dia 8 de dezembro, com o Fluminense campeão com 29 pontos em 18 jogos. Só que um fato muito interessante é que a maioria dos jogadores do Fluminense contraíram a gripe espanhola. Tanto que na última partida do campeonato, o Fluminense já era campeão pelo número de pontos, eles perderam por WO pro Carioca, porque eles não tinham jogadores suficientes em condições, né, de entrar em campo. Além disso, o Fluminense perdeu um dos seus principais jogadores para essa gripe, o inglês Archibald French. Ele era filho do presidente do Bangu e ele tinha apenas 22 anos quando contraiu a doença e não resistiu. Ele jogava na meia esquerda. Outro atleta que foi vítima da doença no Rio de Janeiro foi João Cantuária, o jogador do São Cristóvão de 24 anos. Ele foi um dos fundadores do clube carioca e o primeiro grande craque do time. E ele tá até hoje eternizado no hino do time, isso é muito legal. Vou ler aqui o trecho para vocês. Estimulam sua fibra extraordinária os grandes feitos do saudoso Cantuária. Ele jogava como médio, então a gente pode dizer e acreditar que ele era mais ou menos um volante nos dias de hoje. E por fim, outro campeonato que recebeu muita influência e precisou ser adiado foi o Campeonato Sul-Americano, que hoje nós conhecemos como Copa América. O evento que foi sediado aqui no Rio de Janeiro foi adiado por um ano, ele foi acontecer só em maio de 1919. Esse foi o primeiro título da seleção brasileira, que venceu o Uruguai no último jogo por 1-0 com um gol do Frederheit. Olha ele aí de novo, hein? E a partida foi lá no Estádio das Laranjeiras. Mas eu vou deixar aí vocês um pouquinho na curiosidade sobre esse tema, porque esse título merece um vídeo só dele para contar todas as histórias. E só por curiosidade, o presidente eleito da época, o Rodrigues Alves, nem chegou a tomar posse da presidência da República porque ele morreu em decorrência da gripe espanhola. Então é isso, essa é a história de como essa pandemia afetou o futebol aí há 100 anos atrás. O Campeonato Paulista ficou praticamente 3 meses paralisado, o Campeonato Carioca mais ou menos 2 meses. E agora aí com essa crise do novo coronavírus a gente já tá indo pro 3º mês de paralisação e a gente não tem nem sinal de quando o campeonato vai voltar, né? Então é muito importante que todo mundo fique em casa, cumpra as recomendações aí, que em breve a gente volta com o nosso querido e amado futebol. Mas, como diz o poeta, né? O futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Se cuidem!